Parece simples, mas eu gostaria de deixar bem claro. Nosso corpo, ele tem diversas estruturas, mas para a gente entender, vamos lá, vou dividir em estrutura óssea, que são os nossos ossos, existem as articulações, que são cobertas pela cartilagem, e existem os músculos, que tem diversos tipos de músculos. Tecido muscular cardíaco, tecido muscular estriado, esquelético, tecido muscular liso. E assim, com o passar do tempo, voltando rapidamente ao início, quando a gente é jovem, nosso corpo ainda não está maduro, mas quando a gente fica mais velho, nosso corpo ele tende a ficar enrijecido, como você falou, e muitas vezes ele tende a ficar encurtado. Mas o que é isso, Brenan? Vamos supor que você consegue fazer uma extensão do braço com tranquilidade. Isso daqui é comum a gente fazer assim, por toda a vida da gente. Mas assim, existem pessoas que, quando eram bebês, quando eram mais jovens, conseguiam fazer um agachamento, conseguiam se agachar. Mas existem pessoas hoje em dia que elas não conseguem se agachar, ela não consegue ficar de cócoras. Por quê? Porque ela é extremamente enrijecida, ela é extremamente encurtada, com músculos desequilibrados. Muitas pessoas, com a oferta da internet, com a tecnologia atualmente disposta, ignoram a consulta a profissionais para conhecer as suas necessidades, conhecer as suas dificuldades e como tratar. Eu falo isso porque, como eu sou um concluinte da área de educação física, como eu falei, como você bem apresentou também, eu fiz estágios em diversas modalidades. E uma que eu tenho bastante carinho é a musculação. E é fácil de ver essa questão. Por quê? Muitas das vezes tem os professores dispostos, que são pessoas que estudam, ou deveria estudar, porque nem todo local existem profissionais atualizados, mas assim, são profissionais que têm o conhecimento mínimo para te orientar. Mas as pessoas, às vezes, eu não sei. Eu acho que é por inibição, por medo ou vergonha, não chegam até o seu professor e vai mostrar as necessidades que tem, não vai perguntar como melhorar a sua saúde, o funcionamento do seu corpo, como corrigir seus problemas, e acabam consultando a internet para encontrar uma receita de bolo, para encontrar alguma coisa mágica que possa solucionar seus problemas. E isso é um risco muito grande. Apesar da intenção da própria pessoa ser bacana, não vai funcionar. É muito difícil, porque o corpo da gente, ele é bastante individual. Existe a individualidade. Nem tudo vai funcionar. Nem tudo que eu faço para o meu corpo funciona. Se eu prescrever para você, se eu passar para você, vai funcionar. Então é importante se atentar para isso. A busca de orientação profissional ela é fundamental, seja na prática de exercícios, seja também na questão médica. Existem pessoas que auto se medicam quando tem uma dor de cabeça, quando tem algum problema de saúde, ao invés de consultar um profissional médico. Dá para me entender esse raciocínio? Então, E buscar orientação é importante. As pessoas estão vendo a nossa live ou veem na internet algo sobre alongamento, mas elas fazem instantaneamente essa pergunta: o que é alongamento e como eu consigo me alongar? Como fazer para me alongar? Bom, vamos entender um pouco. O alongamento nada mais é do que uma técnica que engloba diversos métodos de como você melhorar a performance do seu músculo no quesito da elasticidade e da flexibilidade. Tá bem? Por exemplo, eu tenho um músculo que ele não consegue fazer a sua devida movimentação, ele não consegue estender totalmente ou flexionar bem, porque ele está enrijecido. Se você tem um acompanhamento e uma orientação que atende à sua individualidade,
que entende as suas necessidades, o professor ele vai conseguir estabelecer o tipo de alongamento que vai servir para te ajudar a reverter esse quadro. Falo isso porque não existe só aquele alongamento estático clássico que a gente faz geralmente nas aulas de educação física escolar. O professor chega aqui, ó, puxa um bracinho e segura, puxa outro bracinho e segura, puxa o bracinho para trás e segura. Não só existe isso. Isso é um dos tipos de alongamento e algumas pessoas já não acham tão válido. Esse é um alongamento estático, certo? Por que alongamento estático? Eu estou direcionando o tecido mole que eu quero atingir, a articulação do ombro, e estou mantendo a posição estática. Não está tendo alteração de movimento, nem de direção, nem de sentido, certo? Existem outros tipos de alongamento, que são alongamentos dinâmicos. Um exemplo disso, ó, a cervical, para um lado e para o outro. Isso é um alongamento, ó, para um lado e para o outro. Existe alongamento dinâmico. Existe alongamento que a gente faz a contagem de tempo e tenta aumentar a amplitude do seu movimento. Por exemplo, minha cabeça ela só chega até aqui. Se eu estiver alongando, aí eu conto de 20 a 30 segundos ou de 30 a 40 segundos nessa posição e depois eu retorno, descanso e tento alongar novamente. Com a prática desse tipo de alongamento, eu consigo, com o tempo, é importante frisar bem isso, com o tempo, melhorar a minha amplitude, melhorar a minha flexibilidade, melhorar a minha mobilidade articular. O alongamento, ele não é algo que se sobressai das outras necessidades. É importante a gente atentar para o alongamento, para o cuidado da nossa flexibilidade, mas é também importante a gente cuidar da nossa força muscular, da nossa resistência muscular, da nossa resistência cardíaca. Compreende? É importante que a gente se atente para esses diversos fatores. Vamos lá, vamos direcionar agora um pouco para a música. Como o Batera falou, eu chamo ele de Batera, já falei, é um costume meu, nós somos bateristas, certo? Eu, perto dele, eu sou uma criança. Eu estou engateando e o cara já está correndo a maratona de São Paulo. Já está lá, na São Silvestre. O cara é sensacional. Imagina, batera ele é um cara que necessita, muitas vezes, tocar por longas horas. Ele necessita, eventualmente, durante um ano, tocar em eventos. E algo diferente do que ele faz e o que eu faço é que eu sou um baterista que dificilmente eu estou tocando em eventos que demandam de muito tempo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu toco na igreja, a igreja que eu toco ela é bem pequena, então não cabe a mim tocar muito alto, com muita força. É preciso mais que eu desenvolva um som com mais técnica e suavidade. Não que ele não necessite disso. Pode falar. E também tem a questão do desgaste físico, né? Quando a gente está em um ambiente mais aberto, a pressão, logicamente, que é muito maior. Então, a gente tem um desgaste físico muito mais intenso do que a gente que toca na igreja. Eu também toco na igreja, você sabe, nós dois somos bateristas de igreja. É onde a gente passa, assim, a maior parte da nossa carreira na igreja como bateristas. Então, eis a diferença, né, da gente estar num canto mais aberto, ou então num evento mesmo, num show, enfim, num evento normal, qualquer, e numa igreja, né, independente, como você falou do espaço da sua, que é pequena, a minha também, a igreja onde eu faço parte, na verdade, ela já é um pouco maior, mas ainda assim, a gente também tem que dar aquela amaciada, sabe, dar aquela segurada, usa um pouco mais da técnica do que da pressão, de fato, né? Então, se eu sou um cara que me cuide atento para essas necessidades, com certeza eu vou conseguir tocar horas e horas, eu vou conseguir passar os anos da minha vida sem sentir os efeitos de estar ali naquele movimento repetitivo, naquela repetição e naquela tensão direta. Que é justamente Pode fazer a sua colocação.
que é justamente esse parênteses que eu queria abrir novamente, mas não falando assim diretamente para a gente músico, mas falando de modo geral, pegando aquele seu gancho que Sim, você falou, que a gente pode não sentir no momento, né? Mas daqui sim, a algumas semanas, ou no dia seguinte, ou enfim, depois de algum tempo, isso vai ser aparente, né? A gente vai sentir isso com muita frequência por causa desse descuido. E esse parênteses que eu queria abrir em relação ao seguinte, como eu falei, né, no modo geral, não somente para a gente músico, mas no modo geral, para o pessoal que trabalha, né? Seja lá qual for a área, se o pessoal trabalha sentado, ou trabalha em pé, não corre, enfim. Tem uma má postura, né? Um mau comportamento físico, isso vai agregar, vai contribuir com certeza para lá na frente você conseguir desenvolver algum desconforto no seu corpo, né? Por exemplo, eu vou usar a lógica de quem trabalha sentado, porque eu também trabalho muito sentado, de vez em quando eu me levanto só para dar aquela aliviada, né? Para o corpo não ficar muito tensionado naquela posição. Mas digamos que as pessoas que estão assistindo a gente, né, ou que vão assistir depois, elas trabalham sentadas, né? Então no computador e tudo mais, tem todo aquele aparato lá. Ok. Então digamos que a pessoa se sente de maneira inapropriada, né? De maneira totalmente desconfortável, inclina a coluna para o lado, exagera no movimento, né? Bota as pernas para cima, enfim. sim. E acha que isso lá na frente não vai ser prejudicial, né? Porque não está sentindo naquele momento, né? Não está sentindo agora. Mas depois de algum tempo, mesmo que venha um alongamento, o corpo vai sentir, né? O corpo vai se sentir meio fragilizado, porque não é um movimento natural, né? Não é uma postura natural do corpo da gente, né? Esse comportamento aí é prejudicial. Eu me preocupo muito sobre isso, sobre essa questão da postura, sabe? De vez em quando, por exemplo, eu estou aqui mesmo no sofá sentado e eu não estou no encosto do sofá. Eu estou mais para frente, sabe? No assento do sofá mais para frente. Mas o tempo todo eu tô ajeitando aqui minha coluna, sabe? Eu tô deixando minha coluna mais assim, o mais relaxada possível, mas Ereta. ao mesmo tempo ereta, né? Justamente para o Sim, corpo sim. não se prejudicar, né? Não se fadigar e a gente sem querer acabar desenvolvendo algum tipo de desconforto, né? Sim. E uma questão muito interessante, que isso não é só para a bateria, mas é também para as outras áreas, é que muitas pessoas já passam o dia nessa rotina de comportamento sedentário, de estar ali sentada, e quando vai fazer a sua atividade, ela não tem a atenção de se aquecer, de fazer um aquecimento. E você, mesmo sem ser um profissional da área de educação física, sabe que é importante. E quando você vai tocar sua bateria, fazer um aquecimento e fazer o seu alongamento ali, antes de iniciar a atividade. Por quê? Porque se você não se aquece, você gera estresse nas suas articulações, você gera estresse no seu músculo, e ainda mais para a bateria, que você vai passar ali no tempo, ó, fazendo movimentos repetitivos, movimento de punho, movimento de pegada, entendeu? Desenvolvimento de Tem a punho, rotação do tronco cotovelo, também, né? Que a gente faz para rotação fazer do as tronco, viradas, né? isso. Flexão e extensão de cotovelo na hora de tocar nos tons, no surdo, atingir os pratos. Se você não se atenta, meu amigo, para isso e tem uma demanda muito alta ou uma demanda regular de estar tocando, provavelmente mais para frente você vai desenvolver uma dor bem comum para quem toca bateria um pouco mais pesado, que é a dor próxima ao cotovelo, que é a chamada epicondilite. Tem muitos bateristas que ao tocar com a técnica errada ou com um volume muito alto, semanal, mensal, acabam se desgastando e sentindo essas dores. E Eu acredito desenvolve que essa você dor, né? já viu algum caso desse, ou até mesmo pode ter sentido, não sei, de sentir dores em certas áreas específicas. E às vezes você nem se atenta, isso pode ser reflexo da sua desatenção ou do seu desconhecimento de uma Já, já prática que senti. você faz. Qual Mas, seria um tratamento inicial para ser feito? Até consultar um profissional. Vamos lá. Se a dor ela não for uma dor incapacitante, ou seja, uma dor que deixa você incapacitado de desenvolver a sua atividade,
tratamento com o próprio gelo, colocar um pouco de gelo na sua musculatura, e o principal é repouso. É repouso. Por exemplo, você corre, eu sei que tu gosta de correr, aí tu tá sentindo muita dor no joelho, né, Rafael? Tá sentindo dor no joelho. Tu não pode estar dando novos estímulos, de estar correndo, correndo, correndo. Dá aquela compressazinha de gelo, repousa um pouco. Se você sentir melhora, se atenta para os primeiros pontos que a gente falou. Antes de correr, alongamento, um aquecimento, começa correndo com um ritmo um pouco mais leve e depois você vai progredindo para o seu ritmo normal. Se você está sentindo uma dor incapacitante, se você está sentindo muita dificuldade, é importante que você procure a orientação médica, que é a primeira. Você vai ter que buscar uma orientação do seu médico, que ele vai ali muitas vezes fazer um exame de imagem, vai verificar o seu problema, a sua dificuldade, e se você teve uma lesão, e depois ele vai prosseguir o tratamento e vai fazer algumas recomendações para você. Afinal, qual é o alongamento correto? Hoje na net tem muito conteúdo sobre, e mesmo assim continuo sentindo tais formigamentos e dores no braço. Cara, TG? impressionante. Brenan, impressionante. Essa seria uma das perguntas que eu tinha para fazer para você. Por isso que eu digo, às vezes... Oi? Pode falar, pode falar. Porque achei que você não tinha entendido. Porque, assim, é aquilo que eu digo sempre, né? Quando eu boto uma caixa de perguntas lá nos meus stories, eu sempre digo assim, pro pessoal perguntar, né? Interagir, enfim, deixar uma dúvida, porque às vezes a gente fica meio acanhado, né? De fazer alguma pergunta, porque de tão óbvio que possa ser, o pessoal vai achar que a gente não sabe, né? Mas sempre tem algo a se aprender, né? E a pergunta da gente acaba sendo a resposta do outro, né? Como a sua resposta vai acabar sendo a minha resposta, porque a minha primeira pergunta que eu ia fazer era justamente isso daí, quais os alongamentos corretos que a gente tem que fazer. Não, assim, não nesse sentido, você vai entender depois quando eu reformular a pergunta, tá? Mas não nesse sentido aí de os alongamentos corretos e tal. É no outro sentido, mas eu sei que a pergunta, a resposta que você vai dar vai servir para mim também. Mas mesmo assim eu vou perguntar, tá? Certo. TG, é o seguinte, como eu tinha pontuado um pouquinho antes, muitas das vezes o que é ofertado na internet é algo que funciona para uma pessoa. Vamos supor que eu fui aquela pessoa que postou algo que funcionava para mim. Mas o que funciona para mim, pode ser que não funcione para nosso amigo Batera aqui, pode ser que não funcione para o Rafael, e pode ser que não funcione para você. E isso a gente da educação física consegue enxergar. Por quê? A base das orientações acerca do treinamento e da prescrição, ela é permeada por alguns princípios. E um dos princípios é o princípio da individualidade biológica, que quer dizer o quê? Que cada corpo, ele é um corpo, ele tem as suas peculiaridades, ele tem as suas dificuldades e facilidades. Então, como você trataria isso? Chega próximo de um profissional, tenta explicar a ele o mais detalhado que você conseguir, que certamente ele vai ter alternativas para te fornecer. A internet, às vezes, vai ser uma roleta russa para você. Você pode conseguir ter a chave, a solução do seu problema, mas às vezes você não vai conseguir a solução dos seus problemas e vai acabar desistindo. Mas o teu professor ou o teu orientador, ele vai conseguir dizer a você: olha, tenho esse método e provavelmente vai funcionar. Mas se não funcionar, eu vou te mostrar em plano B. Porque a gente que é profissional, a gente tem essa visão. Se isso não funcionou, eu tenho essa alternativa B. Se essa alternativa B não funcionou, eu tenho essa C. Se essa C não funcionou, eu tenho essa D. A gente sempre tem um caminho. Beleza? Para quem trabalha em escritório, com muita digitação e sente dor nos dedos, é recomendado algum tipo de alongamento? Vamos lá.
É importante que a gente realmente faça um alongamento. Geralmente, o que a gente consegue fazer nos dedos não é algo muito variável. O que pode variar é apenas a técnica. Mas os simples movimentos, ó, de puxar seu dedinho ali, resistir por alguns segundos, puxar para baixo, resistir alguns segundos, tentar fazer esses movimentos assim, olha, vamos supor, de aquecimento para os seus dedinhos e depois você começar a trabalhar, pode ser que te ajude, mas é como eu falei, aí não existe uma fórmula que é padrão. Eu teria que ver quem é você, teria que enxergar a sua estrutura corporal, teria que compreender a sua rotina e fazer algumas recomendações. Vamos supor que você vai trabalhar 8 horas lá na digitação. Eu, como profissional, poderia fazer uma recomendação de, tipo assim, dizer, olha, antes de você começar a trabalhar, você vai fazer tal movimento para se preparar. No intervalo de 2 horas, de 3 horas, você vai precisar fazer isso ou aquilo. Ao término do seu trabalho, você vai precisar fazer esse tipo de movimento. Percebe? Que o olhar profissional, ele vai atender a sua especificidade. Mas para isso é importante que a gente conheça a pessoa, no caso, a você, Beatriz. Certo? A minha pergunta era, na verdade, um paralelo que está envolvido outras perguntas dentro dessa pergunta, tá? E eu sei que pode parecer que a resposta seja bastante óbvia, mas como eu falei aqui, o óbvio para mim pode ser interessante para outras pessoas, tá? É assim, Sim. é correto eu me alongar logo assim que eu me acordo, por exemplo. Quando eu me acordo, primeiramente eu tomo água e tal, né? Mas assim, é normal eu já começar a me alongar logo, tipo, assim, já me alongar de imediato mesmo, porque os músculos estão totalmente enrijecidos, né? E assim, é correto alongar logo pela manhã, logo cedo mesmo, quando a gente se acorda, uma das primeiras atividades que a gente faz, tá? E quais os alongamentos que a gente não pode fazer pela manhã, tá? E se tem algum horário específico que a gente, assim quando se acorda, a gente tem que ter esse intervalo para depois se alongar. São essas três perguntas São 3 dentro de uma perguntas. só. Mas eu sei que você vai responder Entendi. isso com muita maestria. Olha, eu nunca vi uma contraindicação a respeito de não se alongar exatamente quando você acorda, certo? A primeira resposta é isso. Nunca vi uma contraindicação. E se você for prestar atenção e entender que você flui bem quando se acorda, então eu acredito que não tem um problema em relação a isso. Segundo, se existem contraindicações de tipos de alongamento para fazer na manhã. Olha, eu digo assim, contraindicação também não sei te dizer realmente se tem alguma evidência na literatura. Mas o que eu diria é que existem alongamentos que eu posso te explicar bem melhor depois, que é o alongamento balístico, que geralmente é utilizado para pessoas que são corredores, que, vamos supor, eu não sei se eu consigo demonstrar, mas eu estou em pé, vamos supor que esses meus 2 dedos são minhas pernas. Existe um alongamento que é balístico, a gente começa a balançar a perna bem forte, para frente e para trás. Não sei se tu já chegou a ver isso, mas eu posso te mostrar depois até um vídeo. É um tipo de alongamento que é mais dinâmico e necessita de um pouco mais de força. Talvez isso, exatamente a você se acordar, não seja interessante, porque tu vai ter vindo de noite de sono, tu vai estar relaxado, vai ter essa sensação de rigidez, e se tu já faz esse estímulo, aplica esse estímulo assim que acorde, talvez não seja nem agradável para você, você vai sentir incômodo e nem funcione. Então, esse alongamento balístico eu acredito que seja um dos que não se encaixam para estar sendo realizado assim ao acordar. A dor na região lombar pode ser causada por estresse ou pode vir de algum exercício errado na musculação. Sim, sim. A dor na lombar ela pode ser proveniente de desequilíbrio muscular, ou seja, algumas musculaturas suas estão encurtadas, outras estão com pontos de tensão, outras podem estar um pouco inativas ou pouco participantes na atividade,
e também pode ser resultado de questões posturais e também por falta de uma manutenção de padrão de movimento e de estabilização na hora de você executar a atividade. Então, a dor na região lombar é algo bem comum, que pode estar ligado à falta de observação a esses pontos na hora de praticar a musculação, também pode estar ligado à sua rotina diária. Quem trabalha sentado, muitas vezes tem uma postura que afeta também a região lombar. E eu sei que a senhora trabalha sentado, e isso pode estar afetando a sua própria cadeira, muitas vezes a própria pisada da pessoa, que é um tema que eu não vou entrar no mérito agora, porque também é um tema muito grande, é a questão da pisada, a questão do tipo de calçado, tudo isso pode estar afetando. Então, é preciso que o profissional investigue o seu cenário. Vou sempre estar batendo nessa tecla, parece algo clichê, mas é a base para que a gente possa propor uma solução, tá certo? Vamos ver. Antes do treino de musculação, é indicado um alongamento ou aquecimento. Aí depende. Se você vai treinar perna, por exemplo, e você é uma pessoa que tem seus posteriores da coxa, que é aquela porção de músculos que fica atrás da sua coxa, e eles são bem encurtados, pode ser interessante você começar com um alongamento para você ganhar amplitude de movimento e depois você fazer um aquecimento. É uma das estratégias. Mas o mais indicado e o que eu costumo mais recomendar é o aquecimento, certo? Vamos lá. É verdade que o alongamento intenso antes do treino pode deixar os músculos mais fáceis de serem lesionados? Sim, isso é verdade e por isso que eu fiz aquela pontuação. É importante verificar se você tem realmente a necessidade de fazer um alongamento de fato antes de treinar a musculação. Muitas das vezes só o aquecimento vai satisfazer e o alongamento posteriormente ao treino ou em dias que você não vai treinar aquela musculatura alvo, ela pode ser mais adequada e que pode surtir mais efeito na sua rotina. Existe diferença entre alongamento e exercícios de mobilidade? Existe sim. Alongamento, ela é uma técnica que, como eu tinha falado no início da live, existem diversos métodos de serem executados que podem melhorar a sua flexibilidade, a sua capacidade do seu músculo alongar. E mobilidade é outro tipo de abordagem que vai tratar da sua ação articular. Vamos supor, mobilidade articular de ombro, eu vou ter que fazer exercícios que atinja a mobilidade do seu ombro, a exploração dos movimentos que seu ombro pode fazer, que é diferente do alongamento dos músculos que estão no ombro. Alongamento de músculo é totalmente diferente dos exercícios de mobilidade, desde do conceito até a sua própria execução. E quantas vezes devemos nos alongar na semana, vistos que são exercícios dolorosos. Esse é um ponto que foi bom ser colocado aqui, que acredito que a gente não falou. A frequência do alongamento. Eu diria que, no mínimo, 3 vezes por semana, a gente deve estar se alongando, tá certo? Que sejam alongamentos específicos para as nossas necessidades. E realmente ele é doloroso e é um pouco chato. Mas essa dor que você sente, muitas vezes é resultado do seu encurtamento muscular e da falta da sua prática de alongamento. Então, se você não é uma pessoa que não se alonga, é uma pessoa que está encurtada, no início você vai sofrer um pouco. Mas se você tiver disciplina e continuidade, você vai colher seus frutos e posteriormente o alongamento vai ser algo prazeroso para você. Beleza? Então é com essa resposta que eu fecho as perguntas juntamente com o nosso amigo Batera e deixo ele fazer as considerações finais. Ótimo, sensacional. Cara, que legal poder bater esse papo aí com você e poder ver você respondendo essas perguntas. Né? Assim, a gente vê que só tem assunto para assim, para a vida toda, né? Porque conhecimento nunca é demais. E quando a gente fala sobre saúde do nosso corpo, que é muito importante, aí que o assunto realmente não tem fim.
Eu creio que vai ter uma parte 2, tá? Eu não conversei ainda com o Brenan, mas eu creio que vai ter uma parte 2 sobre... Já topo, já. Não somente sobre... Porque foi muito legal, cara. Eu gostei demais da interação da gente aqui. Foi muito bacana. Eu gostei muito de aprender. Mas, assim, o próximo assunto vai ser uma surpresa, claro. Mas eu já anuncio aqui que a gente vai conversar, vai encaixar, vai ligar os pontos aí para a gente conseguir ter a parte 2. Vai ser um assunto também, né, agregado a todas as áreas, a todos os nichos, independentemente de níveis de pessoas, né? Vai ser um assunto que realmente a gente vai conseguir agregar novamente dentro desse gancho. E vai ser muito bom ter a sua participação novamente com a gente, cara. Eu queria que você deixasse uma frase aí motivacional, assim, pelo menos algumas palavras aí para a gente encerrar nossa live aí, motivando o pessoal a cuidar mais do corpo, a ter esse amor, a ter esse carinho. Não é questão de vaidade em si, né? Mas é questão realmente de se cuidar mesmo, de prezar pelo nosso corpo, que é o nosso tempo, né? É a saúde e a gente precisa dele para poder se movimentar, conseguir as nossas coisas e a luta, enfim. Deixa aí as suas mensagens finais e a gente encerra por aqui. Só encerrando, agradeço a oportunidade. Espero ter sido didático. Meu interesse não foi trazer uma linguagem técnica, porque, como eu tinha falado, o público aqui, a maioria não é profissional da área, e se fosse profissional da área, eu teria que trazer outra abordagem, trazendo referências pautadas na ciência, que é algo que eu aprendi e é bem natural para quem é profissional. Mas, no demais, agradeço, Batera, o seu convite, agradeço a todos que interagiram, a todos que vão ver posteriormente essa live. Foi muito produtivo para mim. Acredito que o maior beneficiado fui eu, porque não é quem está ali aprendendo quem vai ganhar mais conhecimento, mas é aquele que vai ensinar. Porque acredito que a gente que vai ensinar tem que ter uma grande responsabilidade em estar se atualizando e procurando não falar coisas erradas, não propagar erros aos próximos. Então, agradeço, espero ter conseguido contribuir com isso. Também gostaria de deixar, feito o Batera solicitou, uma colocação. Né? Eu não vou dizer frase, mas vou dizer colocação. Cuidem do corpo de vocês, ele é o seu amigo, é algo que está, é a estrutura que está ali sobre a demanda do seu cuidado. Cuide do seu corpo, porque é ele quem permite você fazer as demais atividades que você gosta, sejam atividades intelectuais quanto atividades físicas. Procurem se manter físicos ativamente, procurem praticar esportes, praticar atividades com seu gosto, com regularidade e se alongar bem. É isso aí, seu corpo é a sua casa. Então, forte abraço. Como nós falamos, somos cristãos, então que essa live também seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e que Ele abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz, tenham uma noite abençoadíssima em nome de Jesus. Forte abraço e a paz de Cristo. Depois disso, só encerrar. Valeu, irmão. Valeu, Batera. Deus te abençoe, cara. Obrigado pelo carinho. Valeu, gente, pela participação. Forte abraço, maninho. E pela contribuição de vocês. Igualmente, irmão. Deus abençoe. Tamo junto. Paz. Valeu.